Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E eu já disse, isso aconteceu já em vários momentos. Às vezes eu faço um vídeo e por causa daquele vídeo que eu fiz, outros adjacentes, tocando em assuntos similares, é obrigado a ser feito. Dessa vez o internauta assistiu um vídeo que eu respondi ao Rodrigo Silva sobre o juiz eterno e ele quer que eu explique melhor a diferença entre o estado intermediário das almas e o juízo eterno. E por que não é a mesma coisa? Então, aguarde aí, hoje nós vamos tratar desse assunto. E eu lhe recomendo que se você quiser estudar mais sobre a temática, é só me chamar no WhatsApp, eu lhe enviarei PDFs sobre o assunto. Nós temos sobre alma, sobre se ela é ou não imperecível após a morte. Eu tenho estudos sobre o juízo eterno e também sobre ressurreição. Então, se você tem curiosidades e quer se aprofundar nestas temáticas, é só me chamar no WhatsApp e falar, pastor, me manda PDFs destes temas. Ressurreição, estado intermediário e juízo eterno. E eu encaminharei para você com muito prazer, porque eu estou aqui à sua disposição. Inclusive, você que gosta de estudos bíblicos, você que quer conhecer mais a Bíblia e quer receber PDFs apologéticos, me chame no WhatsApp, passa para mim o teu zap e salve o meu telefone na tua agenda, porque eu vou te colocar numa lista de transmissão do CACP, lista essa que hoje tem em torno de 12 mil pessoas que recebem meus PDFs, então será um prazer incluí-lo lá, tá bom? Gente, nesse mês de dezembro, no dia 30, nós vamos sortear aos nossos inscritos no canal do Apoie-se a Enciclopédia da Vida de Jesus, da editora Central Gospel. Se você ainda não está inscrito lá no nosso Apoia-se, vai lá, se inscreva. Qualquer valor mensal nos ajuda muito. Nós temos alguns orçamentos aqui para cobrir questões para manter, para manutenção do CACP. Então, se você se inscrever e nos ajudar com um pouquinho, com certeza nós estaremos aqui fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, tá bom? Se porventura você ainda não baixou o app do CACP, baixe lá, em todas as plataformas, é gratuito e vai ser uma grande ferramenta para você. Estamos aí, agora no próximo ano, com um projeto de implementação do app. Então, vá lá e instale no seu celular. Também, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, curta e divulgue o nosso vídeo e nos ajude a proclamar o Evangelho entre as pessoas envolvidas com seitas, tá bom? Então vamos lá. O internauta quer saber a diferença entre estado intermediário e juízo eterno, entre Hades e Guiena. Então vamos explicitar aqui algumas questões. Primeiro, a Bíblia fala, tanto lá em Daniel capítulo 12, quanto no Evangelho de João capítulo 5, que todos vão ressuscitar. Veja, os salvos vão ressuscitar. E os perdidos também. Um para a vida eterna, outro para juízo eterno. Quem disse isso foi o profeta Daniel e foi o próprio Senhor Jesus. Então essa ressurreição vai acontecer. Agora, entre a morte de um indivíduo e a sua ressurreição, tem o que nós teólogos denominamos de estado intermediário. Quem ensinou essa doutrina foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 16, do verso 19 ao 31, ele conta a história do rico e do Lázaro. E aí eu de minha parte, não acredito ser parábola, porque há dois nomes de indivíduos que existiram na realidade, que é o Abraão e o Lázaro. Parábolas nunca são contadas com pessoas reais. Agora, é claro, na história que Jesus conta do rico e do Lázaro, há elementos
usando figuras de linguagens, de analogias, como acontece no livro de Apocalipse, no livro de Ezequiel. Ali se fala de questões espirituais usando linguagens humanas. Isso é normal. A Bíblia tem vários exemplos disso. Mas, nem por isso, a história real de Lucas 16, do 19 ao 31, se torna uma ficção por causa de algumas figuras de linguagens ali usadas. Você não pode dizer que o livro de Apocalipse não é real. Você não pode dizer que o que Ezequiel viu e profetizou não aconteceu e vai acontecer, ou mesmo Daniel e etc. Então nós temos que tomar aí bem cuidado com algumas afirmações. Então o estado intermediário, como ensinou Jesus, ele é esse momento entre a morte e a ressurreição. Veja que não tem nada a ver com a eternidade. É um estado intermediário. A eternidade vai vir depois da ressurreição. Outra coisa, também não tem nem a ver com imortalidade. Nós usamos a terminologia imortalidade da alma, porque Jesus disse lá em Mateus 10, 28, que você pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Logo, se você quisesse fazer uma tradução livre do que Jesus falou, ele está falando que a alma é imortal. Mas o que o próprio Senhor Jesus revela na história de Lucas é que a alma é imperecível diante da morte. Ela sobrevive à morte. Paulo disse várias vezes que preferia deixar este corpo para estar com o Senhor. Ele fala isso literalmente, deixar este tabernáculo, este corpo, e estar com o Senhor. Ele fala isso em vários momentos. Então, quando o indivíduo morre, o que é destruído é o seu corpo biológico. Sua alma não é destruída, não é aniquilada. Ela vai para o Senhor, ela vai estar guardada ou no paraíso, que é o seio de Abraão, ou, no caso do perdido, no lugar de tormento, que era aquela parte do Hades explicada por Jesus lá em Lucas 16. Então, aqui nós estamos falando do estado intermediário. Agora, e o que eu vou falar agora, os adventistas, por exemplo, também acreditam. Haverá um momento que Deus vai ressuscitar a todos. São palavras de Jesus e promessa do Salvador. Todos serão ressuscitados, tanto os salvos quanto os perdidos. Na escatologia, a gente discute isso. Como eu sou pré-tribulacionista e pré-milenista, eu acredito que há momentos diferentes para essas ressurreições. A primeira ressurreição é dos salvos, e a segunda ressurreição é voltada aos perdidos. Não vou entrar em mérito escatológico agora, para não confundir a temática. Mas isso acontecerá. E após essa ressurreição, os salvos serão glorificados, terão seus corpos transformados, revestidos de imortalidade e vão morar com o Senhor na cidade celestial. Esse é o que nós chamamos de arrebatamento da igreja, e eles estarão para sempre com o Senhor. Então, a alma dessas pessoas sai lá do paraíso, que hoje está debaixo do altar de Deus, como está em Apocalipse 6, 9, sai do paraíso, vem para o corpo que foi ressuscitado, é transformado esse corpo e ele vai para o céu. Essa, segundo o Senhor Jesus ensinou, é a promessa para os salvos. Os perdidos, no final de tudo, no caso, como eu sou pré-milenista, no final do milênio, serão julgados. A Bíblia fala que o Hades dará aos seus mortos. Então, veja, o Hades ou Sheol, ele é transitório, ele é passageiro. Já o Guiena, ou o Lago de Fogo, é eterno. E aí, essas pessoas ressuscitarão, receberão a sentença do trono branco, e a alma deles vem de onde? Vem lá do lugar de tormento, que é o estado intermediário. Já estão sofrendo, mas não é o sofrimento pleno ainda que terão no seu espírito, alma e corpo.
E aí então volta aquela alma para o corpo, o ressuscitado, perdido, recebe a sentença de Deus e é então jogado no Guiena. Quando isso acontece, na sentença de Deus, todos irão para o Guiena, todas as pessoas que estão ali sendo sentenciadas, eternamente. Mas na dosimetria que Deus dará, ele determinará o grau de sofrimento no inferno, que é o Guiena. Esse é o verdadeiro inferno, que é o Guiena. Nossas Bíblias aí em português traduz Hades, Sheol, Guiena, tudo por inferno. Aí vira essa confusão na cabeça do leitor que não tem como consultar o original. Voltando à questão, então, a pessoa vai receber a dose de sofrimento, que é o galardão que eu chamo invertido. Nós receberemos um galardão para a glória. Essas pessoas ressuscitadas, um galardão invertido, ou seja, de sofrimento, por causa das suas impenitências. E aí serão jogados no lago de fogo, e ali o seu tormento será eterno. Quem disse isso? Jesus Cristo. Ele falou isso. Não sou eu, não é o teólogo fulano de tal, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, gente, pregar o evangelho é muito sério. Nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, disse Paulo. Porque o inferno não é brincadeira. Ou o Guiena eterno não é brincadeira. E aí essas almas estarão ali pelos séculos dos séculos. E o seu tormento subirá para todo sempre. Isso aí está escrito, não tem que teorizar, fazer suposições. Agora entendam, eu já disse, mas vou repetir. O adventista do sétimo dia acredita que todos vão ressuscitar também. Sobre os justos, eles pensam bem parecido conosco. Mas sobre os ímpios, eles acreditam que esse ímpio vai sofrer um período de tempo correspondente ao seu pecado e depois será extinto. Dr. Gruden explica muito bem isso no seu livro de Teologia Sistemática. Se Deus pune e faz o pecador pagar pelo seu próprio pecado, no final desse pagamento, como diz o nosso próprio Código Penal, terminou de pagar a sua sentença, ele está livre. Logo, ele teria que ser transportado do Guiena para o céu. Isso, dentro da heresiologia, chama universalismo, onde o inferno, ou Guiena, purifica todas as almas e acaba jogando todo mundo no céu. Então, para que Jesus sofreu na cruz? Uma outra coisa interessante, aqui eu abro uma aspa importante, o adventismo, por exemplo, acredita na salvação pela ignorância. Rodrigo Silva chega a dizer, o arqueólogo adventista, falou no Flow Podcast, que pela ignorância até um ateu honesto pode ir para o céu. Isso é uma heresia. Não tem base teológica nem bíblica para fazer tal afirmação. Então, gente, essa é a diferença. E o que fazem membros de seitas como os adventistas e as testemunhas de Jeová? Eles tentam confundir as pessoas trocando o estado intermediário pelo juiz eterno, o juiz eterno pelo estado intermediário. Alguns chegam até a dizer, como a testemunha de Jeová, que o estado intermediário não passa da sepultura, porque um dia ele será extinto, etc. e tal. Usam meias verdades para confundir a cabeça das pessoas. Então, fique atento, nesses últimos dias nós temos que nos apegar com a palavra de Deus. Cuidado com a filosofia humana, cuidado com as ideologias fictícias aí das seitas, nós temos que nos apegar com a Bíblia, tá bom? Gente, qualquer dúvida, me chama no Zap, eu estou à sua disposição para te mostrar os fatos e a verdade, tá? Aqui a gente trabalha dentro da verdade, nada mais que a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um grande abraço e, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.